Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Uma alegria novamente falar com vocês. Bom, nós já vimos que os adjetivos, eles são usados, para descrever pessoas, lugares, objetos, de um modo geral. E aí, tudo que existe no mundo, a gente pode estar descrevendo. Porém, nós também podemos estar comparando. Nós usamos a comparação, na verdade, o tempo todo, né? A gente pode comparar preço de um com o outro, a gente compara se a gente acha uma coisa melhor do que outra e assim por diante. No inglês, para a gente estar comparando pessoas, objetos, lugares, nós usamos o comparative form, ok? E aí eu vou explicar para vocês como a gente faz esse tipo de comparação, como a gente usa o comparative form usando os adjetivos. Quando a gente faz as comparações baseadas em adjetivos, a gente precisa observar, a primeira coisa é o número de sílabas. E a gente vai começar pela comparação com o número de sílabas de 3 ou mais, tá? Então é o seguinte, se eu tenho um adjetivo e eu quero comparar lugares, por exemplo, e o adjetivo que eu vou usar para fazer essa comparação tem 3 sílabas ou mais, eu uso a estrutura more, que significa mais, o adjetivo e a outra palavrinha que é o than, ok? Que significa do que. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, que tem até no material de vocês, tá? Gostaria que vocês acompanhassem na página 8 e na página 9. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A sentença é: Rio de Janeiro is more interesting than Porto Alegre. Que quer dizer, o Rio de Janeiro é mais interessante do que Porto Alegre. Eu usei dois lugares distintos, estou fazendo uma comparação entre eles, dizendo que um é mais interessante que o outro. Usei um adjetivo com 3 sílabas ou mais, que é interessante, e aí eu uso a estrutura more, adjetivo, than, que significa mais, o adjetivo do que, ok? Isso na forma afirmativa. E sempre quando o objeto, o lugar ou a pessoa, enfim, o que eu estou comparando, ele está perto na sentença. Eu usei Rio de Janeiro é mais interessante do que Porto Alegre. Aí eu uso essa sentença assim. Se por acaso o objeto, enfim, o que eu estou comparando não está perto, eu uso somente o more, ok? Ou o more mais o adjetivo de 3 sílabas ou mais. E aí tem até um exemplo aqui que poderia ser, baseado nessa sentença, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Porto Alegre is wonderful, but Rio de Janeiro is more. Quer dizer, Porto Alegre é maravilhoso, mas Rio de Janeiro é mais, ok? Se eles estão distanciados na oração, eu não uso more than e o than, eu uso somente o more, ok? Eu gostaria que, como eu falei visualmente, vocês acompanhassem no material, nas páginas 8 e 9, porque aí fica mais fácil, a gente às vezes está entendendo. E qualquer coisa, só entrar em contato comigo, tá bom? Um beijinho e na próxima eu volto falando sobre esse mesmo assunto, mas na forma negativa, tá?